A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula de Saúde. E hoje o quadro está fazendo 4 anos, olha como está um bebê. A gente passou tanta coisa, né, nesses 4 anos, né, Paulo e Su? E a gente não trouxe o bolo, né, que hoje é proibido, porque o nutricionista está aqui, gente. Ele que é nutricionista, também educador físico, uma pessoa super especial que eu trouxe aqui para vocês. Nesse dezembro, a gente mete o pé na jaca, a gente come muito. Mas eu vou deixar que o doutor Antônio Neto se apresente, né, para dar início à nossa entrevista, né, que é sobre alimentação versus exercício físico. Seja bem-vindo, doutor Antônio Neto, se apresente, por favor. Muitíssimo obrigado, gente. Olha, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Primeira vez minha aqui, hein? Apesar do aniversário de 4 anos, ó. Pois é. Vim no dia certo, viu? De festejo aqui. Gente, sempre um privilégio poder somar. Alimentação e treinamento é algo que eu vivencio todos os dias. A gente atua mudando a vida e hábitos das pessoas. E eu, como especialista em nutrição esportiva, fisiologista também em nutrição clínica, e estou na área como profissional de educação física, que é a minha segunda faculdade. As duas estão totalmente de mão dadas e a gente tenta somar o máximo possível com vocês. E é um privilégio estar aqui com vocês, espero ajudar muito. Olha, é um prazer recebê-lo. Como a gente havia conversado no bastidor, né? Muita informação sobre o que a gente passou na pandemia, o que o exercício físico contribui para a nossa saúde. E eu acho, sim, que ele falou uma coisa certinha, a nutrição anda de mão dada com o exercício físico. Um não vive sem o outro, não é verdade? E hoje a gente vai abordar esse assunto. Ele é um grande especialista, faz um trabalho diferenciado, inclusive com algumas estrelas aqui que a gente não pode falar os clientes dele. Mas ele tem uma clientela maravilhosa, né? Que ele dá assistência. Sim. E vamos lá, a primeira pergunta, né? Então, em dezembro a gente começa, tem muita gente que começa exercício físico e tem muita gente que para de fazer, eu vou dar um tempo porque vai entrar o período de festa. Vai entrar o período de muita festa, eu vou comer muito. Aliás, o pessoal come muito errado, né? Uhum. E eu queria saber a gente está fazendo exercício físico a vida toda. Aí em dezembro a gente para de fazer exercício físico para comer. O que tu acha que vai acontecer com essa pessoa? Diz aí pra gente. Olha, para começar, falando de Manaus especificamente, nós temos 43,7% da população manauara sobrepeso e obesa. São 43%, a gente está falando quase 50%, né? A gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas com sobrepeso e obesidade. Então a gente tem um campo aqui para cuidar muito grande, principalmente em relação às escolhas nutricionais. Quando a gente almeja usufruir de datas comemorativas, para você degustar de alimentos bons, para você aproveitar com a sua família, para você conseguir festejar o seu ano, diga-se passagem, porque isso acontece, né? Você tem que ter em mente de que existe um preparo no seu metabolismo para receber refeições que são vistas como exceções, né? Então não adianta você treinar 2 meses, fazer uma parada, e porque vai ter datas comemorativas para comer e achar que o seu físico vai permanecer igual. Porque o físico ele reage com continuidade. Então eu preciso preparar minha condição física para receber exceções. Então uma pessoa que ela faz dieta vinculada à data, ela também vai ter um físico datado, né? A gente costuma dizer isso. Então se você não é muito coerente com a consistência, com o seu hábito alimentar e seu hábito de treinamento, e a cada vez que você tem uma festa junina, que você tem um aniversário, que você tem festas no final de semana e que você tem Natal, Ano Novo, etc. Se você fizer dieta pensando em datas comemorativas, você vai ter físicos de datas comemorativas. Então, a consistência ela é tudo. Então, você não vai fazer dieta pensando na exceção. Você vai mudar o seu hábito de vida, fazer boas escolhas, para que você, quando fizer uma exceção, essa exceção não venha destruir toda a sua condição física e muito menos menosprezar a sua saúde. Então, a gente não faz dieta para comer fora da dieta.
Né? Isso é muito importante, porque senão você vai imaginar que você se pune fazendo dieta para se premiar comendo o que você gosta. E você não precisa disso. Para você conseguir formar um hábito, você tem que gostar muito do que você come. E quando você for aí dentro de uma reunião familiar, dentro de uma data comemorativa, dentro de um jogo do Brasil, que estamos em Copa do Mundo, você vai poder usufruir de exceções sem menosprezar sua condição física. Agora, aquela pessoa que realmente é pouco constante, ela não sofre só com as exceções, ela já vem sofrendo, né, ali a vida inteira já. Então ela está dando só a desculpa de comer mais porque é uma data comemorativa. Com certeza, né? Assim, é uma uma autopremiação falsa, né? Porque a pessoa, é Natal, é festa, não sei o que, eu vou comer mais um pouquinho e vou parar de treinar. Sim. Então isso aí tá completamente fora de questão. Fora de questão. Toda vez que a gente pensa em nutrição, em transição de hábitos, é uma coisa que eu explico muito dentro do consultório. Você não data para ficar bem e você não data para ficar mal. Imagina eu falar assim para você, nós vamos começar hoje um programa de emagrecimento para 90 dias. E aí você vai e faz tudo certinho. Depois de 90 dias, você quer destruir o que você conquistou ou você quer manter? Você quer manter. Manter. Então, se eu entendo o processo, se eu gosto do processo que foi feito durante 90 dias, se eu compreendi como é que eu me cuidei, quais foram as mudanças que eu tive, vai ser mais fácil eu conseguir manter. Agora, se eu me punir durante esse processo, dificilmente eu vou conseguir manter nem as mesmas escolhas, nem o físico que eu adquiri. Olha aí, a Adriana Cef está dizendo que tem o melhor de Manaus. Oh, que maravilha, Drica. Grande legal, abraço. Né? Ele recebe, nós recebemos. Então, gente, olha só, doutor Antônio, é o seguinte, a gente sabe que nós passamos por uma pandemia, ainda estamos passando, não saímos ainda. Uhum. Para quem acha que a gente saiu, o vírus vai ficar aí para sempre. Claro que aquele pico está fora de questão. Só que assim, a gente viu muita gente inflamada. Sim. Quem pegou o vírus ou quem até faleceu, a gente sabe que tinha alguma doença. Sim. Aí eu quero saber o seguinte, a alimentação e o exercício físico combinado, o que é para barrar a entrada de bactérias e vírus e inflamações no nosso corpo e para melhorar quem já tem doenças crônicas? Maravilha, excelente pergunta. Toda vez que você pensar em exercício físico especificamente, acho que a maioria das pessoas, elas vão olhando para a estética, né? Então elas vão pensar em quê? Em emagrecer ou ganhar massa muscular, né? A mesma coisa quando você pensa em exercícios gerais. Todo mundo pensa que só o aeróbio emagrece e todo mundo pensa que eu não vou fazer musculação porque eu vou ganhar mais massa muscular, né? As pessoas distorcem isso daí. Então é bom a gente trabalhar com uma linha de conceito. Para eu pensar em um físico que não só possui uma condição de composição corporal melhorada, mas uma imunidade em dia, eu penso em um estresse induzido, e aí entra o exercício, eu vou induzir um estresse porque o meu professor está construindo um treinamento para mim, uma intensidade de trabalho. E a minha imunidade, ela passa a ser uma outra imunidade depois de cada treino que eu faço. Imediatamente depois de 1 hora de exercício, você tem uma queda abrupta de imunidade normal, porque você ficou exposto, foi um estresse induzido, mas pelo menos 4 horas depois do exercício, você já tem uma imunidade diferenciada pelo estresse que você gerenciou no teu treinamento. Um dos detalhes interessantes dentro do Covid na pandemia. A pessoa que termina um exercício, a tendência é a gente tem um clima muito variável aqui, mas imagina você terminar um exercício que você gerenciou um estresse muito alto e você ficar com conversas e com pessoas que estão próximas que estavam sujeitas a infecções. Você ia ficar muito mais exposto a captar essa infecção, porque você acabou de passar por um estresse induzido. Então, quando a gente pensa no exercício, o estímulo dele é também para capacitar esse corpo a melhorar o quadro de imunidade. E quando a gente vai para a base alimentar, aí eu estou falando de nutriente. Aí eu estou falando de vitamina C, vitamina D, vitamina A, que, diga-se de passagem, pela base alimentar nós temos um nível de absorção de 95%. E havia suplementação 30%. Então é muito mais evidente eu olhar para o que eu estou fazendo de frutas, o que eu estou fazendo de vegetais, o que eu estou consumindo de baixa gordura, para o meu corpo ter uma resposta do sistema imune mais viável associado ao exercício. E aí eu vou começar o quê? A contribuir, a combater doenças crônicas, comorbidades mesmo, como a própria hipertensão, para ter um certo controle, para ter um controle para não chegar a ter um diagnóstico de diabetes, assim sucessivamente. Então,
O exercício atua dentro de um quadro de fortalecimento do sistema imune e a nutrição vem para o quê? Para melhorar todo aquele quadro de recuperação pós-exercício, mas gerenciar, sem dúvida nenhuma, a imunidade de uma maneira muito mais eficiente. Legal. Olha aí, gente, fica ligado. A gente não imagina o que é o exercício físico combinado com a alimentação. E é super importante. Anda de mão dada, não tem jeito. Então, eu quero te fazer uma outra pergunta. A gente vê muitas dietas, low carb, dieta cetogênica. Aí a pessoa começa porque hoje existe chamado um Dr. Google, né? Dr. Google, que todo mundo, eu vou fazer dieta low carb, eu vou fazer dieta cetogênica, eu vou fazer exercício tal, o aeróbico, eu só vou fazer musculação. Qual seria, eu sei que a resposta é vasta, mas qual seria a melhor combinação de exercício para uma pessoa que tem o dia a dia assim muito corrido? O tipo de exercício e o tipo de combinação de dieta. Dentro do meio que nós convivemos hoje, também de transição de treinamento e de estímulo para essas pessoas treinarem e comerem melhor, porque quando você passa a treinar, você tem uma necessidade nutricional diferenciada, porque você estressou o seu físico de uma forma onde a tua quantidade de proteína, de gordura, de minerais vão ter que ser restabelecidos de acordo com o estresse que você está gerenciando. Agora, a gente tem uma gama de dietas, né? Então nós temos vasto aí, nós temos vários tipos de estratégias de dietas. Só que todo mundo quer uma coisa só. Se você parar para imaginar, é como se eu tivesse um funil, onde o resultado final é emagrecer ou manter mais ganho de massa muscular, e no meio disso tem uma série de pessoas buscando o mesmo emagrecimento ou a mesma hipertrofia, tentando usar diferentes tipos de dieta. Eu costumo dizer que o primeiro caminho é a gente trabalhar a individualidade. Por quê? Porque você responde a uma condição dietética diferente da minha. Então, e como é que eu vou detectar qual que é a melhor dieta para você? Avaliando. Eu preciso te avaliar. Eu não tenho como dizer que a cetogênica é melhor que o jejum intermitente. Eu não tenho que dizer que uma dieta de fracionamento de carboidratos ao longo do dia você vai responder melhor se eu não te avaliar. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou Dr. Google. O que está acontecendo ali? A gente está cheio de mago. Eu até brinco, né? A pessoa pede para você enviar uma foto sua pela internet, de roupa de treino, e ela diz assim, olha, eu acho que você precisa de uma dieta low carb. Eu acho que você precisa de uma dieta de jejum intermitente. Como é que você vai sugerir como essa pessoa vai comer se você nem avaliou ela? Se você não viu as condições dela de saúde hoje, se você não viu exames bioquímicos, se você não conhece o cotidiano dela, se você não sabe o que ela treina, se você não conhece o histórico de vida dela. Então, quando eu pensar em fazer a transição de hábito de alguém, eu preciso estudar essa pessoa. E é para isso que existem os profissionais. É para a gente identificar qual dieta que você se encaixa melhor. Por que dieta cetogênica para você? Né? Como é que está a tua insulina? Como é que está a tua glicose? Isso. Como é que é o teu dia a dia? Você fala, Neto, o meu dia a dia é muito corrido. Eu atuo com pessoas. Meu gerenciamento intelectual é absurdo. Eu gasto energia absurda. Aí eu falo, tá, então você vai ficar zero carbo. Como é que você vai conseguir gerenciar o teu trabalho zero carbo? Então, essa confusão que existe na melhor dieta, qual que é a melhor dieta? É a que mais se adapta a você. É a que mais você responde. E quando é que eu troco essa dieta? Quando ela para de responder. Mas como é que eu vou saber que ela parou de responder, Antônio? Te avaliando. Então, as condições de transição, de tanto que seja para emagrecimento quanto de hipertrofia muscular, ela depende muito de avaliação. E a gente tem que parar um pouco de achar que seguir a dieta do amigo, que imitar a dieta de um profissional, às vezes, do vizinho, é a melhor saída. Porque eu posso estar simplesmente alimentando não o corpo, mas muita frustração, viu? Você pode estar frustrando, porque o efeito que vai fazer em você é completamente diferente do efeito que vai fazer em mim. Olha, a Tamara Damas mandou o melhor Nutri do universo. Olha aí, gente. Estão deixando... Olha aí, gente, do universo, hein? Olha só. Ela pegou pesado agora, né? Beijo pra você, viu? Beijo pra você. Mas, gente, manda suas perguntas aí pelo Instagram. Já tem pergunta, Su? Então, aqui também tem pergunta. Então, é sinal que todo mundo tá entendendo o recado, né? Então, assim... Cada um
é um universo diferente, é um individualismo. Por exemplo, a Ednilza. A Ednilza tem tiroide de Hashimoto, tem doença de autoimune. Então, eu não posso colocar o meu organismo em muito estresse. Então, eu tenho que saber tirar esse estresse, tem que saber selecionar as coisas que eu vou fazer e o que eu vou comer. Não adianta... Ele falou uma coisa, Ednilza, eu trabalho com pessoas e lido com vida e morte, né? Então é mais estressante ainda. Sim. Aí por isso que, gente, eu faço acupuntura, faço aromaterapia, faço aquelas terapias alternativas, faço a dieta. Se bem que hoje eu fugi da dieta ali no café, né? Nem vou falar o que nós tomamos no café. Mas olha só, Neto, esse final de ano, muita gente... a gente sabe que muita gente tem doenças, são cardiopatas. Certo. O exercício físico em cardiopatas, seria bom ele fazer exercício físico? Qual tipo de exercício físico seria bom os cardiopatas fazerem versus nutrição? Perfeito. Quando a gente olha para uma patologia, a gente tem que entender um pouco sobre a fisiopatologia, que é exatamente em qual área específica que esse corpo ele está sendo menosprezado pelo quadro diagnóstico que foi obtido. Então, para início, antes de exercício, para qualquer pessoa que tem uma patologia, eu preciso de uma liberação médica. Então, eu preciso de exames clínicos para isso. Então, é um cardiopata. Chegou para mim hoje no Estúdio de Treinamento Evolution, um cardiopata. Tá, qual é a patologia específica? Tem a sua liberação médica? Cadê os seus exames específicos, como o teste de esteira? Qual foi o seu VO2 máximo? Então, a gente vai olhar para esses modelos específicos de exames para a gente pegar informações e direcionar qual o melhor método de treinamento, qual a intensidade de trabalho. Agora, generalizando, ele poderia de repente fazer uma caminhada, né? Que muita gente fala assim, você tem um problema de hipertensão arterial? Você tem só que se caminhar. Às vezes não. Às vezes ele pode inserir uma intensidade maior. Só que como vai ser inserido isso, a gente precisa dos exames. Porque às vezes o que é um caminhar aeróbio para muita gente, pode ser anaeróbio para outro. O esforço é maior. Você quer ver? A gente vai colocar um cardiopata que está sedentário há pelo menos aí uns 8 anos. E aí só a tratativa dele é 0 nutrição e ele está 0 treinamento. E você vai pedir para ele fazer uma caminhada, só que no ambiente onde ele faz caminhada, tem degraus e tem ladeira. Você acha que ele não vai ficar muito mais ofegante? Com certeza. Você acha que o estresse cardiovascular e a frequência cardíaca dele não vai mudar porque ele está dentro de um campo onde o estresse é completamente diferente de alguém que está dentro de uma rua tranquila ali, que não tem... Ou uma esteira. Ou uma esteira, exatamente. Então, velocidade, o volume de trabalho é importante. Então, a gente imagina que o caminhar em si não vai trazer malefício, né? Mas aonde você caminha? Até qual tênis você vai usar para fazer influencia. Exatamente. Então, a base nutricional desse cardiopata, a gente já sabe que gorduras saturadas, eles vai ter que usar o mínimo possível. Eu estou falando de carnes gordas, né? Eu estou falando de frituras, né? Ele não vai ter como utilizar. Eu indicaria boas fontes vegetais e frutas por conta do potencial de antioxidante, que é onde a gente vai ter aí uma melhora no sistema cardiovascular, uma suplementação de ômega 3, um DHA e EPA, que são 2 componentes anti-inflamatórios para ele, e com certeza absoluta, muita fibra nessa dieta. A fibra, a própria fibra da fruta, né, que é insolúvel, assim como a solúvel da aveia, consegue permitir uma melhora específica de colesterol. Assim como a musculação com a intensidade certa, sendo acompanhada por um profissional, e o aeróbio, porque nós temos musculação para tratar um colesterol específico e nós temos o aeróbio para tratar um outro colesterol. As pessoas gostam de delimitar o colesterol de bom e ruim, né? Os dois são bons, os dois são ruins. Aí a gente brinca, por que disso? Porque eles têm que estar na faixa. Se eu tiver um HDL que está fora da faixa, esse colesterol que teoricamente é dito como bom, está ruim. E se eu tiver um LDL que está fora da zona de normalidade, ele passa a ser ruim também. Então eu tenho que não só ler a faixa, eu tenho que interpretar o contexto. Então, especificamente para o cardiopata, eu faria isso. Identificação clínica para saber qual estágio que ele está, para poder se prescrever um treino com mais segurança. E aí a indicação nutricional que a gente abordou, muita fibra e muito antioxidante. Olha aí que legal, gente. Dicas assim imprescindíveis. Já tem pergunta, Su?
Olha aí, o pão e tapioca, eu amo os dois. Pão francês e tapioca, é isso? Essa é a diferença? Isso. Legal. Olha só, gente. Quem come? A primeira, eu faço a pergunta para quem me fez a pergunta. Porque é o seguinte, quando você olha para o alimento, você imagina as calorias que ele tem, o quanto de gordura que ele tem, etc. Agora, quem é que vai comer esse pão e essa tapioca? Quem é a pessoa que vai comer? Ou seja, ela tem um estilo de vida de treinamento assíduo, ela tem uma boa consistência na dieta, talvez ela possa usufruir dos dois. Olha aí, não? gente. Uma vez ou outra ela vai comer um pãozinho francês, uma vez ou outra ela vai comer a tapioca. Mas vamos falar sobre nutriente, que eu acho que é o mais interessante. O primeiro ponto, eu acho que é um índice glicêmico, que é o que mais eleva a insulina na corrente, né, sanguínea. Então, a tapioca ela tem um índice glicêmico maior que o açúcar de cozinha. É isso mesmo. Então, ela leva a sua glicose sanguínea mais rápido do que o açúcar de cozinha até. Então, a gente tem que levar em consideração que quanto mais nós temos uma insulina sendo liberada em alta escala, menor queima de gordura nós temos. Doutor, então quer dizer que quanto mais tapioca, menor queima de gordura eu vou ter? Depende do cidadão, né? Do indivíduo que vai consumir. Mas, em teoria, você vai criar, sim, uma dificuldade maior de queima de gordura corporal se você exagerar na goma de tapioca. O índice glicêmico do pão é menor, só que aí a gente tem fermento, tem sal, tem trigo e etc. Os pães são diferenciados em relação ao índice glicêmico. E a tapioca em si, ela não tem fermento e não tem trigo, mas tem um índice glicêmico elevado. E agora, como é que a gente vai fazer? Se você gosta muito de tapioca, você vai acrescentar aveia na goma. Por que você vai fazer? Controlar o índice glicêmico. E aí, você vai tentar trabalhar uma condição proteica em paralelo à tapioca. Eu vou colocar um frango desfiado, eu vou colocar um ovo, porque esta condição proteica também vai fazer um trato de absorção um pouco mais lento e controlar mais ainda o índice glicêmico. E aí, em relação... Ainda vai deixar a tua tapioca gostosa. Vai! Né? E aí o detalhe é que, se eu for pensar em comparações calóricas, a tapioca é muito mais calórica. Só que eu vou sempre pensar em quem come. Porque se você tiver uma linha específica de dieta bem adaptada, você vai poder comer o seu pão francês com tranquilidade, assim como a sua tapioca. Mas quando eu pensar em tratar melhor a parte natural do alimento, eu ainda ficaria com um pão francês integral, de preferência, né? E se eu for usar a tapioca, incluindo proteína ao lado e fibra na goma, que a gente consegue capacitar esse indivíduo a consumir a tapioca sem muitos prejuízos. Podia ser um ovo, né? Ovo, frango, né? Ovo é mais barato, até não tá tão barato assim, né? Não. Mas em comparação à carne... Tá luxo. Exatamente. Mas você consegue essa tratativa. A gente não vai colocar o que é melhor e o que é pior. A gente vai pensar no que é mais adaptado. Olha aí, tem duas perguntas aqui, aí a gente faz as duas perguntas e tu tá o teu recado final. Para uma pessoa sedentária, quantos minutos a caminhada diária promove a perda de peso? A perda de peso, ela é um gerenciamento entre a dieta que você faz e o gasto energético que você impõe. Gasto energético em si, se ela estiver fazendo cerca de 40 minutos, ela vai ter um gasto energético aí, dependendo da pessoa, entre 200 a 300 calorias. Isso depende de uma intensidade de treino, de caminhada que ela está fazendo. Mas a dependência da perda de peso dela vai ser muito mais eficiente com a dieta que ela vai fazer, e não especificamente no quanto de caminhada. Porque vai que ela caminha 2 horas, mas ela come tudo errado, hein? A caminhada foi pro beleléu, né? Você só levou a comida para passear, essa é a verdade. Então a intenção é que você tenha um bom controle dietético e a associação à caminhada de 40 minutos, aí você consegue começar a ver uma perda de peso mais ciência. Eu indicaria entre 30 a 40 minutos. Olha aí, foi a Glaucia que perguntou, a Pronto, nossa produtora daqui. Pronto. Então, olha só, fale sobre suplementação para quem não treina com tanta intensidade e tem o objetivo de emagrecer. Pode ajudar ou atrapalhar? Pode ajudar, a gente sempre começa pelo intuito avaliativo, mas de uma maneira geral eu indicaria ômega 3, né? Pelo menos 2.000 mg a 3.000 mg dia, que é um potencial anti-inflamatório, as células do tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Uma vez que a gente começa a atenuar essa inflamação, a gente consegue deixá-las mais expostas para serem usadas como fonte de energia durante o exercício. Eu indicaria também a taurina, porque a taurina consegue melhorar um pouco mais a assiduidade de oxidação de gordura durante o exercício, associado a uma beta-alanina, por exemplo, antes do treinamento. Hoje a gente tem, inclusive, alguns pré-treinos naturais, sem cafeína, que você pode estar utilizando no pré. E whey protein, não pode faltar whey protein, porque é justamente uma suplementação proteica que gerencia um encadeamento de aminoácidos para melhorar a tua recuperação muscular e também te ajuda na saciedade entre as refeições, o que vai fazer com que você chegue em refeições
principais, com menos fome, e consiga controlar mais a ingestão das tuas refeições maiores. Então, whey protein, ômega 3 e taurina. Olha aí, gente, anota aí, viu? E compartilha com os amigos. Compartilha esse vídeo com os amigos no final do ano, porque é essencial. Eu vou deixar o Neto à vontade para deixar o recado dele final aqui. Já a gente vai se despedir, né? E deixar também onde que a gente pode encontrar esse super treinador, esse super especialista. Tá ótimo. Gente, mais uma vez é um privilégio estar com vocês aqui, né? É a primeira vez no portal, mas sempre que eu venho em podcast, sempre que recebo o convite de entrevistas, para mim sempre é muito gratificante, porque é uma forma de a gente expor não só o nosso trabalho, mas ajuda pessoas que não têm, às vezes, o contato direto com os profissionais. Então isso nos enriquece muito, né? Então eu queria convidar vocês a conhecer o Evolution Studio, tá? Você tem um @ aí, Evolution Studio, e também conhecer um pouco do meu Instagram, Dr. Antônio Neto Cerveira. Vai lá direto, tem muita informação bacana. Tenho certeza que o que a gente faz ao longo do dia, a gente tenta ao máximo possível demonstrar lá. E olha, para você que viu os dados, né, que nós lançamos de sobrepeso e obesidade, não deixa de fazer exercício não, viu? Começa o quanto antes, começa a escolher melhor suas refeições, vamos tratar a obesidade, vamos correr dessas comorbidades que sempre estão crescendo no nosso ambiente. Nós temos uma cidade maravilhosa que, graças a Deus, hoje já tem muitos lugares que a gente consegue, então, melhorar a sua capacidade de atividade física, e procure sempre um profissional para que você consiga aí alinhar a sua dieta junto ao seu treinamento. Olha aí, obrigada, doutor Antônio Neto. Por nada. Eu amei as dicas de suplementação dele, Pronto. porque assim bate com as coisas que eu também busco e estudo, né? Que eu sempre estou todo tempo estudando, farmacêutico tem que estar todo tempo estudando. Gente, então eu vou me despedindo aqui, pedindo que vocês sigam o Portal do Holanda no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. E não esquecer de... Cadê vocês? @EdnilzaGuedesPharma. Me siga lá. E até o próximo Leia a Bula. Obrigada, Neto. Muito obrigado, Neto, gente. Gratidão. Até mais. A Apivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.